Olá amigos, tudo bem? Estamos aqui no episódio, um dos episódios mais interessantes para mim, porque eu curto muito esse assunto, que é o mundo nerd, entendeu? Os nerds que foram tão discriminados, os nerds que sofreram tanto, que hoje é legal, cara. Hoje você pode ser nerd de boa, andar com camiseta de herói, estudar e ninguém vai te encher o saco. Ou vai, não sei. Mas eu quero falar muito hoje sobre o mês de junho, que tem estreia de um filme da DC, que tá prometendo muito, que muita gente já tá falando e eu tô com muita expectativa. Então esse episódio hoje é para falar também sobre esse filme, que é o The Flash. Flash, que é aquele herói que as pessoas não têm tanta informação, sabem que ele é um cara muito rápido, tem uma história muito triste também. O Flash, cara, é muito bom, mas melhor do que eu tenho aqui um amigo, o professor Hugo. Fala, Hugo, beleza? Tudo bem, gente? Tranquilo? Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, trocando ideias sobre essa cultura nerd que a gente gosta tanto e com uma expectativa muito grande, que é esse filme do Flash, que por várias razões aí tende a ser... Sabe, a gente já foi enganado muitas vezes aí por questão de trailer de filme de super-herói, principalmente da DC, mas que tende a ser talvez o melhor filme de super-herói do ano, mesmo com a estreia de O Homem-Aranha no Aranhaverso 2. Então, assim, a expectativa tá lá em cima. Será, Hugo, que esse filme é o filme ele é baseado no ponto de ignição, né? Que Isso. O Flash volta no tempo e aí dá um reboot, né? Ele atualiza tudo. Será que é a atualização que a DC tá precisando desse filme? Olha, a gente tem um histórico muito interessante, né? Porque assim, o primeiro Flash que tem na história dos quadrinhos é o Jay Garrick, que pro Brasil veio como o Joel Ciclone, né? Ficou um tempo como Joel Ciclone e depois virou Jay Garrick. E aí, quando tem ali a chamada fase de prata, né? A era de prata da DC, o primeiro super-herói ali que vai conseguir ter um espaço cada vez mais significativo é justamente o segundo Flash, que é o Barry Allen. E aí o Barry Allen, né, tem a história, vai se desenvolvendo, é o velocista, tal, ele tem os poderes através de um acidente químico, né, cai um raio em cima de uma prateleira de produtos químicos que tinham todos os elementos conhecidos, e aí altera-se esse elemento e misteriosamente ele ganha um poder. Não faça isso em casa, hein? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, daqui a pouco a gente tá recebendo notícia, olha, meu filho morreu, caiu um relâmpago nele, ele jogou uns produtos químicos no corpo. Pelo amor de Deus, não faz isso. Mas aí, né, ele ganha esses poderes e ele começa a correr muito rápido. E aí entra um lance muito interessante na mitologia do Flash, que é, o Flash ele corre tão rápido, mas tão rápido, que ele consegue transitar pelo tempo. E como ele consegue transitar pelo tempo, ele também consegue transitar pelas diferentes dimensões e pelas diferentes realidades. E aí, no desenvolver da história do Flash, ele consegue acessar a realidade do Jay Garrick, né? Ele encontra esse Jay Garrick, Que é o primeiro Flash. que é o primeiro Flash, que no universo original do segundo Flash, ele era um herói de quadrinhos. Mas aí, é interessante essa metáfora, né? Ele consegue acessar o universo... Crossover, quase. É quase um crossover, porque teoricamente era ficção. Mas aí quando ele descobre que tem um universo desse, ele percebe que na verdade o escritor, né, o criador do Jay Garrick, era alguém que acessava inconscientemente memórias de uma outra realidade e trazia isso na forma de quadrinhos. Que viagem! E aí é o Flash que vai misturar esses universos quando ele consegue vibrar e unir esses universos. Então assim, o Flash na verdade sempre foi o cara que resolveu os problemas das múltiplas realidades. Na DC ele resolve tanto nessa primeira fase da Era de Prata, quando ele resolve também quando tem a crise nas Infinitas Terras. Por isso que você que assistiu Liga da Justiça, você vai lembrar dessa cena e o Hugo com certeza viu. Que o Sr. Ben Affleck, o Batman, Bruce Wayne, está assim na mesa com vários papéis e ele está ali meio que cochilando, parece meio cansado e em algum momento aparece um portal assim e vem uma pessoa falando com ele, que é o Flash, falando que o segredo era a Lois Lane, ou seja, ele estava já viajando ali nas dimensões, viajando Exato. no tempo e tal. Que bacana. Então promete, hein, Hugo, esse filme, hein, cara? Promete. Se os caras não errarem muito, assim, se eles fizerem 50% do que tá no quadrinho, vai ser um filme já que você vai falar assim, olha, é um filme E aceitável. o James Gunn já tá lá, né? E o James Gunn tá lá, exatamente. O James Gunn é um cara que conhece o universo de quadrinho, né? A gente pode não gostar muito do estilo dele em alguma coisa, ou, né, enfim, algumas escolhas que ele faz, mas não dá pra dizer que ele é um cara que não conhece a dinâmica dos quadrinhos. Ele conhece o Esquadrão Suicida 2, né? É um baita de um sucesso e ele já tá na DC ali, fazendo, né, os comandos ali. Inclusive, se não me falha a memória também, o James Gunn que vai vender a ideia da série do Pacificador,
que se vocês não assistiram, pelo amor de Deus, é uma série sensacional. O James Gunn, chegou a ser diretor da Marvel, não? Ele foi diretor do Guardiões da Galáxia, se não me falha a memória. E James Gunn, diretor, roteirista dos filmes da Marvel, ou seja, esse arco da Marvel do Thanos tem muito do James Gunn. Muito do que é o universo da Marvel foi ali modelado pelo James Gunn. O James Gunn saiu da Marvel porque assim, é aquilo, né, gente? Serve de conselho pra vocês aí, vocês têm acesso à internet, cuidado com o que vocês vão falar. Sabe assim, porque a internet vai cobrar um preço, a história vai cobrar um preço, e não vou dizer que tá errado não, tem que cobrar um preço mesmo. Você falou, você assume aquilo, e aí, se você sabe que você errou, você pede desculpas e segue o baile. Mas o James Gunn tinha uma série de tweets, que eram tweets de, se não me falha a memória, não lembro se era sexista ou racista. Nossa. Mas era algo assim, bem pesado. E aí ele é demitido da Disney, porque a galera resgata esses tweets dele do passado, e aí pega mal e... A Disney comprou a Disney, a Marvel hoje faz parte do grupo, né? Faz parte do grupo Disney. A Disney comprou. Parte do grupo Disney. A Marvel, o Star Wars, tem uma outra que ele comprou também que eu não vou me lembrar agora. Mas assim, a Disney hoje domina quase que tudo. Comprou a Fox, né? Sim. Então, tanto que o Deadpool, o segundo filme do Deadpool, passou por várias regravações, porque o Deadpool naturalmente é um cara que fala muito palavrão, sim, é um herói bem... Ele não é politicamente correto. Sim. E imagina pra Disney, que trabalha com crianças, e tinha todo esse conflito, né? Então, assim, a DC cansou de apanhar da Marvel e chamou o jogador da Marvel pra vir pro time dela, né? Assim, se não me falha a memória, foi uma coisa muito rápida. Acho que ele foi demitido, assim, acho que numa quinta-feira, e no sábado ele já tava anunciando que ele já tinha um acordo com a DC, de ir pra DC e tal. Imagina o salário do James. Ele é o cara que, inclusive, recebeu carta branca, né? Pra falar, remodela isso aí. Então ele recebeu a carta branca pra remodelar o universo. Ai, bati aqui na... Não, fica à vontade. Pra remodelar todo o universo da DC. Então ele é um cara que tem realmente ali firmeza, né? Mas a DC, e eu vou perguntar isso pro Hugo agora, Hugo, a minha memória afetiva, assim, de criança, são de filmes da DC. Sim. Eu não lembro de... Embora eu sei que existam, teve a série do Hulk, alguma coisa do Homem-Aranha bem, assim, estranha. Mas a minha primeira memória de filme de super-herói no cinema é o Batman, do Michael Keaton. Sim. De 89. Da nossa geração, assim, né? Quer dizer, minha geração, acho que um pouco mais velha que a sua, mas sim. Entendeu? E aí, eu lembro que... Como é que você lembra do impacto que foi esse filme na época, assim? Olha, assim, é interessante porque tem duas situações, né? O filme do Christopher Reeve, ele fez a gente acreditar que um homem podia voar. E o filme do Batman fez a gente acreditar que um humano normal era capaz de romper os seus limites. Porque eu lembro que quando a gente assistiu, assim, na minha época principalmente, criança pobre, e eu fui de uma infância bem pobre, então a gente não tinha grana pra ir no cinema. Então a gente esperava, era muito caro. Hoje é muito mais fácil, né? As pessoas vão no cinema e tal, mas era uma outra realidade, a inflação lá em cima. Nossa, eu nasci em 82. Então você imagina. Você pegou a maquininha de preço. Exato. Eu falo isso em aula, né? Eu lembro de ir pro supermercado e ver o cara remarcando os preços ali na hora enquanto a gente comprava. Então, de ter assim, olha, você só pode levar 2 frangos, só pode levar, sei lá, 5 quilos de arroz. Tinha essas limitações. Então, cinema, eu lembro que acho que eu fui pro cinema a primeira vez... Eu devia ter em torno de uns 10 anos de idade, que aí já era 1992, que a situação não estava boa, mas ainda estava um pouquinho melhor do que nos anos 80. E aí a gente esperava assistir na tela quente ou na sessão da tarde, e cara, era um negócio impressionante, você vê o Michael Keaton com a roupa do Batman. Era o Tim Burton, né? Tim Burton, entendeu? E eu lembro, assim, que eu não consegui ir ao cinema para assistir o primeiro, exatamente por isso, porque ir ao cinema era um evento, era muito caro, mas eu assistia a fita. Sim. Porque tinha uma coisa que não era o Netflix, que eram as videolocadoras, era um Netflix 3D, que você ia lá e pegava a fita, era um barato, né? Era um barato. Você tinha que reservar filme, nossa, que época boa. E a fita do Batman era uma das fitas era muito difícil de alugar, e eu assisti o Batman em casa, na fita, e eu lembro que aquilo, cara, eu olhando assim, falando, meu, que legal, cara. Então a DC tava voando, assim, entendeu? Sim. Com o Michael Keaton, tudo bem que eu achava estranho, o fato do Michael Keaton, ele não era um cara muito grande, aí de repente ele colocava a roupa do Batman e ficava gigante, assim. Mas ok, tem o Corinho, o Jack Nixon e tal.
E aí você tem a trilogia. Não tem a trilogia, né? Você vai até o Batman do Pinguim, que ainda é com o Tim Burton. É o Batman Retorno. Isso, e nesse momento parece que a Marvel tava meio só olhando, assim, né? Pra essa parte de cinema, né? Isso é uma coisa muito interessante, porque quem inicia primeiro no cinema é justamente a DC. A DC, inclusive, tem um filme do Superman, se não me engano, com o... Como é que é o nome dele? Agora eu não vou lembrar, mas eu lembro que o sobrenome dele é muito parecido com o do Christopher Reeves. Que é Christopher Reeves e o outro é Reeve. Eu não lembro se é George Reeve. George Reeve. Se não me falha a memória, é 1957 esse primeiro filme, assim. Que é Superman contra os Homens Toupeira. Assim... enfim, preto e branco. Preto e branco, aquela coisa toda. Mas na época deve ter sido... Sensacional. Aí você tem a série do Batman, aí depois você tem novamente os filmes com o Christopher Reeve e aí com o Michael Keaton. A série do Batman que você fala é o Pam, né? Que era mais burlesca, cômico, assim, né? Bem cômico. O Batman tinha uma... Tinha um o Mickey assistia essa série, tenho certeza. Muito bom. O Mickey assistia. Tem um episódio... O Coringa é piadista, nossa, pra caramba. que é o... Como é que é o nome dele? Não sei o que, Romero, né? Acho que é italiano, alguma coisa assim. Eu acho que ele é mexicano ou espanhol. Mas ele é engraçado. Ele é engraçado e ele não tirava o bigode. Então se você reparar bem nas imagens, a cara do Coringa tá pintada de branco, mas ele tem um bigode pintado de branco, isso é sensacional. E tinha umas coisas muito engraçadas. Então a DC sempre investiu mais no cinema. A Marvel nos anos 90, inclusive, passava numa crise, né? A Marvel, se não me engano, abriu falência nos anos 90. Caramba. Sim, falou, não dá pra ir pra frente. Eu lembro da série do Hulk, muito Sim, assim, que é com o Lou Ferrigno. Isso. Que fazia uns crossovers, tinha um episódio que tinha o Demolidor, tinha o Thor. Isso, mas era muito tosco, assim. Porque você imagina, né? Como é que você ia fazer um cara gigante, verde, monstruoso, destruindo propriedades com aquele orçamento de TV dos anos 60, né, 70, ali, não dava. Era interessante porque, assim, alguns enredos são muito legais. Até hoje você falou, pô, isso aqui é legal, cara, isso aqui é muito legal. Só que, claro, você tem que ver que aí quando aparece o Lou Ferrigno, aí a câmera fica lenta, e não sei o que, pá. Porque era o artifício que os caras tinham na época, Pesquisa né? na internet lá essa série do Hulk, porque é muito assim, é o que você falou, a produção era bem tosca, mas é legal pra você conhecer, Pô, ver eu assim. adoro. Até hoje eu adoro. Porque eu acho o Bill Bixby um baita de um ator. Sim. Baita de um ator. Ele me convencia como Bruce Banner. Mas acho que é muito o que você falou, o orçamento era muito limitado pra você fazer algo assim. Sim. O cara ficar gigantesco e verde, imagina, né, cara? Aí vamos lá, o Batman vem com o Batman Retorno do Pinguim, ainda fazendo muito sucesso. Aí, cara, eu não sei o que aconteceu na DC, que alguma coisa lá mudou e eu até falei com o Hugo antes da gente gravar. A DC tem a Santíssima Trindade, que é o Batman, o Superman e a Mulher Maravilha, que são heróis muito populares, que provavelmente antes, né, assim, anos 90 até meados dos anos 2000, conheciam muito mais os heróis da Marvel. Sim. Entendeu? Muito mais. Só que ao mesmo tempo que eles têm... E eu, pessoalmente, eu acho que o Batman é muito, assim, muito legal, muito acima, assim, mesmo do Superman e tal. Mas mesmo tendo isso, eles começaram a dar uma rateada. Porque o Batman do Val Kilmer, que é o Batman Eternamente... É o Batman... É o Batman Eternamente. Porque o Batman do George Clooney é Batman e Robin. Isso. Eu já percebi que alguma coisa não estava indo por um caminho legal. Você sentiu isso também? Eu senti. E eu acho que esse é um grande problema do cinema em geral. Principalmente das grandes sagas. E algumas acabam se perdendo. Que assim, putz, eu fiz um baita de um público, foi um sucesso de crítica, agora eu quero mais dinheiro, mais gente. Só que para isso você vai ter que popularizar. Então, por exemplo, você nunca vai ter 10 filmes do Mad Max. Não. Você nunca vai ter 10 filmes do Mad Max. Você já tem 10 filmes do Velozes e Furiosos. Por quê? Porque a fórmula é água com açúcar. Qualquer pessoa que assistir aquilo, 5 minutos entende o que está acontecendo, não precisa de grandes o roteiro é fraco. Reflexões. Exato. E aí eles começaram a simplificar os roteiros, simplificar os vilões, as motivações dos vilões. O Jack Nicholson como Coringa é um negócio impressionante. Absurdo. Absurdo. O Heath Ledger como Coringa também, aí depois na fase do o Danny DeVito de Pinguim. Danny DeVito como Pinguim impressionante. A Mulher Gato. Dó dele. Michelle Pfeiffer. Cara, genial. Michelle Pfeiffer, maravilhosa. Sabe por que eu falo que é genial? Porque eu olho hoje eu tô obviamente bem mais velho, que quando você é criança, você acha legal, tudo mas é lindo. Tudo é lindo, mas você não se apega muito aos detalhes. Não sei se você concorda comigo. Concordo. De interpretação e tal. E eu assistindo hoje, eu falo, cara, que interpretação, olha isso, tal, a expressão.
E como é o que você falou do Hulk, né? A gente assiste e vê que, pô, é legal e tal, entendeu? Mas o Batman Eternamente aí... Não, ali eles se perderam porque eles simplificaram a história de um jeito absurdo, tanto que muita gente não lembra que o Val Kilmer foi o Batman. Muita gente não lembra desse filme Lembra do do Val Jim Kilmer. Carrey, né? Lembra do Jim Carrey, lembra, aí mistura as memórias, pensa que nesse filme do Jim Carrey você tem o George Clooney, né? E aí bagunçado. a coisa bagunça toda, né? Agora eu tô até pensando se eu não tô bagunçando isso, porque assim, a gente bagunça mesmo, porque ficou apagado. E aí acho que a cereja da derrocada final foi os filmes com o George Clooney. Que o Batman aparece o credit card do Batman, a armadura com mamilos. Bumbum do Batman. O bumbum do Batman, meu Cara, Deus. aí o Batman. Aí você lembra do Batman do Tim Burton e vê o Batman do George Clooney, aí você. Totalmente diferente, Nossa, cara. assim, é bem absurdo. Aquela Gotham sombria, aqueles personagens muito bem desenvolvidos. Aí de repente você Tudo tem. colorido, né? Assim. Você tem um Bane que é fruto de um experimento da Era Venenosa, que não tem nada a ver. A Era Venenosa também, assim, Uma Thurman, baita de uma atriz, mas extremamente mal utilizada no filme. O próprio Jim Cara, Carrey. é Uma Thurman, é verdade, olha isso. Eu lembro dela muito do Kill Bill, né? Sim, você é uma Eu lembro, você falou agora, eu falei, pô, é mesmo, era Uma Thurman. O Schwarzenegger, de Homem do Gelo. como é que é o nome? Capitão Frio. O Capitão Frio no quadrinho tem uma baita história, né? O cara tenta ali salvar a esposa e tal, e todo o recurso dele é pensando nisso e tal. E de repente lá ele é só um bilionário maluco e tal, e não sei o quê. E talvez, Hugo, como eu posso dizer isso pra você? Existiu algum resultado financeiro, porque obviamente que gera interesse, mas a DC começou a perceber que não era mais tão vantajoso, talvez financeiramente, quanto antes, né? Os heróis sofrem uma questão muito significativa nos anos 90, que é isso, né? Entra numa crise muito grande por conta de ter um desgaste dos super-heróis. As histórias dos super-heróis dos anos 90, elas entram em desgaste. E aí eles começam a dar fazer umas escolhas estranhas, porque se de um lado a cultura dos super-heróis ela fica muito mais violenta, ela também fica muito mais cartunesca em alguns aspectos. Então você tem heróis muito grandes, anatomia muito absurda, armaduras que não são nem um pouco funcionais, e aquilo no cinema ficava ainda mais escrachado. Então os caras começaram a olhar aquilo e falaram, putz, né, o quadrinho não tá vendendo mais, ninguém se interessa muito, por que investir nisso no cinema? Então meio que vai deixando de lado. Então realmente nos anos 90, o que começou muito bem nos anos 80 vai decaindo como um reflexo dessa... Tudo é dinheiro, amigo. Se não tiver dando retorno, não rola. E o filme do Christopher Reeve, do Superman, ele é um pouco... É bem antes do Batman, né? Acho que é 7-8, se não me engano, o primeiro filme. Quase 10 anos. O filme é 7-8. 10 anos antes. Aquela cena clássica dele voando em volta da Terra. Ele fazendo a Terra voltar. A Terra voltar, cara, é muito legal. E é um clássico também, né, cara? O Christopher Reeve... Eu acho que o Christopher Reeve, ele é o mais parecido com o Gibi, assim. Ele é o Superman. Ele é o Superman. Tanto tem aquela homenagem muito legal no Man of Steel, né? Quando o Henry Cavill vai voar a primeira vez, que ele começa a tremer. Aí, se você parar no frame certo, o rosto dele mescla com o rosto do Christopher Reeve. Nossa! Você para assim, você vê o rosto do Christopher Reeve. Ah, vou fazer isso. É muito legal. É uma baita de uma homenagem, assim, que eu achei sensacional, assim. Ele é o Superman. O Christopher Reeve era o Superman. Ele tinha o rosto do Superman, o ar do Superman, a aura do Superman, a graça do Superman, a sensibilidade do Superman. Ele é o Superman. E não soava falso, assim. Não. Meio canastrão, tá ligado? Ele não tinha aqueles músculos, né? Você pensasse que o Henry Cavill tem, por exemplo, mas ele era o Superman. Não importa se ele tivesse com barriga, se ele tivesse sem barriga. E agora eu vou mais longe. Ele era o Clark Kent. Ele era o Clark Kent. Ele de óculos, você fala, pô, ele totalmente desastrado e ele tal. Convencia que dava pra enganar sendo o Clark Kent. Dava pra enganar sendo o Clark Kent. Eu também lembro da série Lois e Clark. Sim. Que era uma série... Anos 90, que era uma série honesta, assim, eu achava. Até, assim. Eu assisti, eu gostei também. Era uma pegada meio que romance, né? Focava mais na relacionamento dele com a Lois. Mas tinha o Superman também. Eu achava aquele Superman meio canastrão. Eu não lembro o nome desse ator, assim, né? Eu lembro da atriz. Talvez muito por causa da referência, né? Pode ser, é difícil, pode ser difícil. É difícil. É como a gente pensa hoje, por exemplo, o Coringa pós Heath Ledger. Quem vai ser? Complicado. Quem vai ser? Jared Leto.
Eu gosto, eu adoro o Jared Leto como cantor, eu adoro ele como ator, né? Tem aquele filme do Pedro Moldovar sensacional, que é o Má Educação. É uma educação que ele faz? Eu não lembro. Não, tô confundindo com Gael Garcia Marques, eu acho. Não, nada a ver. Esquece, não é isso. Mas ele faz Requiem para um Sonho. Em Requiem para um Sonho ele tá atuando de uma maneira assim Mas de brilhante. Eu não entendi o que os caras queriam fazer com aquele Coringa. Mas vou te falar uma coisa agora. Você com certeza viu. No arco do Zack Snyder, ele ia ficar muito legal. Sim. Cara. A gente vai voltar isso ainda, falar do Zack Snyder. Sim, entendeu? do Snyder Cut, né? Isso, as porque escolhas ali foram no melhores. futuro, ele com o cabelo mais comprido, assim, uma cara meio desconstruída, assim, entendeu? Mas voltando ao Superman, aí tem Smallville também, que eu acho que fez muito sucesso. Eu não assisti Smallville, eu não lembro, assim. Eu lembro de ter visto alguns poucos episódios, mas eu tava numa fase meio... Quando a gente é mais novo, né? Então eu tava numa fase meio mais radical, assim, falar, puta, esse aí não é Superman, não vou ver. Mas foi extremamente importante pra manutenção do interesse do público nos super-heróis. Sério, Hugo, por quê? Porque a molecada assistia. Tinha bastante audiência e a galera ainda via que dava pra tirar um caldo daquilo. E ele nem se vestia de Superman, Ele quase. nem se vestia de Superman. Ele, na verdade, era o Clark Kent descobrindo os poderes. Ele usa, acho que na última temporada, se não me engano. E ele não é nem o Superboy também. O Superboy sabe que tem os poderes e usa, tem o cachorrinho. Então, isso é uma coisa interessante, né? Porque o cachorro parece que vai voltar, né? Então, vai. Agora que parece que o cachorro no Superman Legacy vai ter o Krypto. Agora, não sei se o Krypto, como um cachorro kryptoniano, né? Tem poderes e tal, como eu curti o Krypto, cara. Eu achava barato, assim, velho. Então, eu acho engraçado assim. Se você tiver a suspensão da descrença, inclusive saiu o Super Pets, né? Que é legal pra caramba. Meu filho adora, assiste várias vezes. É muito legal. Se você tiver a suspensão da descrença e você não levar tão a sério, beleza. Agora, se você tentar encontrar ali, por exemplo, uma perspectiva como foi o primeiro DC Universe, que é esse primeiro DC Universe que eu digo, fora dos filmes do Christopher Reeve e do Tim Burton, mas que era um tom mais sombrio e mais sério, aí eu acho que já não rola, não rola. Eu gosto do Krypto porque eu lembro de um desenho do Superboy. Tá, sim. Que eu era bem pequeno e eu assisti esse desenho e eu achava barato, assim. Sim. Porque como eu era criança e o Superboy é o Superman já bem novinho, eu falava, pô, que legal e tal. E depois no gibi eu curti muito aquela versão do Superboy de jaqueta. Que é Tem um pós-morte do cabelo Superman. raspado aqui do lado. Que é a crise do quadrinho. Que é a crise do quadrinho. Que os caras, eles tentaram fazer o que eles já tinham feito, por exemplo, na Era de Prata. Né, que foi revitalizar os super-heróis. Então eles pensaram, vamos revitalizar os super-heróis. Então vamos matar o Superman, vamos alejar o Batman, vai surgir novas versões, vai dar certo. E eu também gosto do Superboy de jaquetinha, acho ele legal, gostava do arco no Havaí. Descolado, né, assim, molecão. e tal, entendeu? Mas aí você tinha também, né, o Aço, que era o Superman negro, que eu achava legal por um lado, mas eu achava que a gente realmente precisava de um outro Superman negro, como agora tem no cinema. Tinha um elétrico também, né? Superman elétrico, alguma coisa isso assim. também isso é depois da ressurreição. Depois. Porque primeiro você tem o arco dos 4 Superman. Você tem o Superman que é o Erradicador. Tinha um meio ciborgue, né? Que depois é um vilão, que é o Hank Henshaw, que fazia parte de um grupo que era uma imitação do Quarteto Fantástico na DC. E aí você tem esses 4 Superman, aí não dá certo, aí o Superman volta da morte, aí tem um arco do Superman ficando ultra poderoso, porque na verdade o Superman não morre, né, no quadrinho. Ele fica tipo num coma profundo, e como colocaram ele no túmulo, ele não estava conseguindo absorver a energia solar. Quando ele consegue absorver a energia solar, roubam o corpo dele, aí ele volta, né, se recupera do coma e tal. Aí ele começa a desenvolver outros poderes. Aí a fase horrorosa, que é o Superman elétrico, que é um Superman azul e um vermelho. Meu Deus do céu, o que é aquilo? Eu lembro desse desenho, eu lembro de ver o Superman elétrico. Você fala, cara, o Superman elétrico? É horroroso. E não é só pelo visual, as histórias não tinham inspiração. Você olhava para aquilo e você falava, tá, esse cara não é o Superman, cadê o Superman? Quando é que ele vai voltar? Era muito ruim, assim, muito ruim. Você chegou a ter o gibi, assim? Tinha. Eu colecionei muito gibi quando eu era moleque, porque assim, como a gente era, falei, né, a gente era de família pobre, minha mãe não gostava muito que a gente ficasse na rua, por conta das influências e tal. Então minha mãe assinava na época as revistas informativas da Abril. Olha, que legal. Então eu tinha várias, assim, li os clássicos, tudo. E eu tinha essa série, mas eu achava horrorosa essa série do Superman. Então, vocês perceberam aqui que nós não falamos muito da Mulher Maravilha, porque eu não lembro nessa época. Teve uma série com a Linda Carter. É, uma série mais antiga, né? Mais antiga, mas anos 70, eu acho. 70, até é legal que você lembrou, porque é uma mulher muito bonita, assim, sim, e tal. Sim. Mas nos anos 90 eu
praticamente não, acho que não teve Não teve. nada. Não teve. Eu lembro de alguma coisa do Flash, uma série que passava na Globo Com até. o John Wesley Shipp como Flash, que ele usava uma roupa cheia de chimento. Isso, exatamente. Mas nada também muito assim. É, porque você imagina, se é bacana. difícil fazer o Hulk, Imagina o Flash... fazer o Flash. Cara, o Flash precisa de efeito especial até dormindo. Até dormindo você precisa de um efeito especial. E aí não dava, né? Eu gosto muito de uma definição do Flash que eu vi naquele desenho da Liga da Justiça que passava no SBT. Sem limites. Que tem a Sem Limites, mas tem E a primeira anterior, versão. aham. Que desenho bacana, que eu acho legal pra caramba, Muito bom, assim. muito bom. Que o Flash fala assim, vocês não têm ideia de como é difícil a minha vida. Porque quando vocês veem que eu tô na velocidade normal, é porque eu tô fazendo tudo muito devagar. Então, assim, ele tá tentando ficar na mesma velocidade, porque ele é muito mais rápido. Ele é infinitamente mais rápido, né? Tanto é que, assim, tem umas discussões sobre a velocidade em que o Flash pode chegar, né? E tanto o Barry Allen quanto o Wally West, se não me engano, acho que o Joey Garrick não. E tem outros velocistas, como o Max Mercúrio, né? Acho que o Impulso também chega, que seria lá um descendente do Flash, né? Se não me falha a memória, ele ultrapassa a velocidade da luz. Então, assim, ele chega num ponto, por exemplo, que a morte, por exemplo, não consegue encontrar ele. Ele chega no fim dos tempos, assim. E tem uma versão do Flash que é o Flash do Reino do Amanhã, que é uma saga, né, meio distópica, de super-heróis, tal, não sei o quê, que o Flash, e tem uma parte que eles falam que o Flash está em todo lugar ao mesmo tempo. Nossa, porque é tão rápido, né? Ele é tão rápido que ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Aí você fala, não, mas aí tem furo de roteiro. Como é que ele não consegue perceber o que está acontecendo? Então, ele é tão rápido que ele esquece muito mais rápido do que a gente. Então ele vê uma coisa e já esquece. Porque ele tá numa outra dimensão. Até tem uma discussão se ele é um ser humano ainda. Né? Ele tá nessa velocidade, ele ainda é um ser humano. Né? Cara, o Flash, a gente óbvio vai falar muito dele ainda, ele é muito rico, né, cara? A história dele, o que ele pode fazer, assim, sim. E é o que a gente falou também, é que antes do podcast a gente já tava trocando uma ideia, falando sobre isso. A capacidade que a Marvel tem de pegar heróis que talvez não eram tão populares e tornar populares, como o Homem de Ferro, como os Guardiões da Galáxia, como o Pantera Negra, e a dificuldade que a DC tem de fazer isso também, né? E talvez está tentando fazer isso com o Flash, né? Sim. É que assim, né? Eu acho que o que é muito interessante é que a Marvel seguiu por um rumo e a DC seguiu por outro no começo. Né? A Marvel optou por filmes leves, por filmes suaves, com histórias simples, facilmente absorvível, com atores interpretando esses super-heróis que eram atores carismáticos. Né? A galera não lembra muito, mas o primeiro Hulk que iria entrar, que seria o iniciador ali, né, junto com o Homem de Ferro, desse universo da Marvel, era justamente o Edward Norton, que é um ator já reconhecido, mas o Edward Norton é um cara meio difícil de trabalhar, né? Ele é meio difícil. Bom ator, ele é um gosto dele. Excelente ator, mas ele teve é um cara um meio antes difícil. até do Edward Norton, que Teve foi o um Eric que Bana. muito criticado, assim, eu lembro. Sabe que eu até gosto desse filme? Ficou meio pastelão. Eu lembro dele pegando um poodle gigante, assim. Tem essas escolhas horrorosas, mas eu gosto desse filme, não vou mentir, porque É eu acho... divertido, não é ruim. E pra mim, eles mexeram numa coisa do Hulk no universo da Marvel que eu não perdoo. Tanto que assim, eu abomino o Hulk da Marvel. Do cinema, eu acho horroroso, aquilo pra mim não é o Hulk. Tanto que quando a molecada até pergunta se eu tô dando aula... Até nos Vingadores? Até nos Vingadores. Caraca. Eu só gosto dele no primeiro filme. Do segundo pra Que é frente, esse filme que a gente tá falando aqui agora. É, o primeiro filme dos Vingadores. O primeiro eu gosto muito. Mas... Por quê? Porque não é o Hulk. O Hulk ele é um personagem extremamente complexo. Né? O Hulk ele é uma criança que sofreu abuso psicológico e físico do pai. O pai matou a mãe dele, o pai agrediu e matou a mãe dele na frente dele. E aí então, isso não na primeira história original, mas no que vai se desenvolvendo ali ao longo dos anos 80. Né? Na primeira história original ele era só um cara que tomou uma bomba, então era uma metáfora do médico e o monstro, os caras meio que vão construindo de edição para edição. Mas aí quando a mitologia do personagem se consolida, ele é um indivíduo que sofre de múltiplas personalidades. Então o melhor filme do Hulk é o Fragmentado. Sabe o Fragmentado? O Fragmentado é um filme do Hulk. Porque cada um daqueles Hulks diferentes que aparece, o Hulk verde selvagem, o Hulk verde inteligente, o Hulk cinza, o Hulk... Tem o Hulk vermelho também. Esse Hulk vermelho não é o Banner, ele é o General Ross, que é o sogro dele. Mas as múltiplas personalidades do Banner é porque cada um Hulk é uma personalidade diferente. Então ele tem uma fragmentação de personalidade. Então ele tem o Hulk criança, ele tem o Hulk revoltado, ele tem o Hulk egoísta, que é o Hulk cinza. Você acha que os Vingadores deram uma simplificada? Simplificaram. Eles deixaram um personagem risível. O Hulk é alívio cômico. E isso é um problema também que se dá por conta dos direitos cinematográficos do Hulk ainda pertencerem à Universal.
Então eles usam com permissão da Universal, só que eles não podem desenvolver muito, porque senão a Universal vai lá e vai ganhando cada vez mais dinheiro. Então verdade. tem essa disputa aí. E é legal você falar sobre isso, porque teve esse primeiro filme do Hulk, que é perto, quando a DC dá essa segurada, o Homem-Aranha. Isso. Que é aquela primeira versão do Homem-Aranha, que eu acho que... Tobey Maguire, né? Tobey Maguire, que deu um start de novo para grandes filmes de super-herói. Perfeito. E esse filme eu acho que marcou, assim como o Batman do Tim Burton marcou lá em 89, eu acho que esse Homem-Aranha marcou muito também. Né? A gente consegue fazer uma analogia assim. Superman começa, Batman continua. Homem-Aranha começa, X-Men continua. Isso. Né? Porque apesar do Sabe que X-Men X-Men 3... agora né? virou carne de vaca. Né? Então, e isso é uma coisa que me incomoda quando o quadrinho vai pro Os primeiros cinema. filmes do X-Men eu fiquei assim, cara, que legal e tal, entendeu? Mas depois parece que virou assim, que eles são da Fox, eu acho. Mas agora a Fox foi comprada pela Disney, então voltou pra mão da Disney. Eles tinham um compromisso em ter que produzir um filme por ano. E aí Isso. ficava assim, sabe, o que a gente vai fazer hoje? Deixa eu ver aqui. O Wolverine vai gostar da Jean e o Homem de Gelo aparece. Vamos fazer. Aí, sabe, assim, meio rápido, né? E você sabe o que é pior? É que assim, eu não sei o que passa na cabeça de produtor de cinema. Né? Porque assim, é pra ganhar dinheiro? Contando boas histórias, vai no quadrinho. Tá pronto. Vai no quadrinho e pega. Você tem arcos que é o que a Marvel faz toda hora. E ela mistura até, né? Ela faz, mas eu sou chato nesse sentido. Eu tenho amigos que gostam muito também, que a gente discute, né, nos canais que a gente tem e tal, a gente discute, mas que assim, eu acho que eles simplificam muito. Eu acho que eles poderiam continuar deixando divertido, deixando leve, mas ainda colocando algumas doses de complexidade. Dou um exemplo, Logan. Logan é sensacional. Logan é uma obra-prima. É sensacional. Porque você discute uma porrada de assuntos importantes num filme de super-herói. Que, na verdade, a história dos super-heróis deveria ser pra isso. Né? Você coloca lá o super-herói e tal, mas ele tem dificuldades. Você pega o Homem-Aranha dos anos 70, nos quadrinhos, o Homem-Aranha tem dificuldades financeiras. Ele não consegue pagar gasolina, ele não consegue pagar aluguel. Ele é pobre. Ele é pobre. Depois deixam ele rico no cinema. O chefe dele xinga ele todo dia. Exato. E aí, voltando pro Flash, o Flash também tinha problemas contemporâneos, né? O Flash, ele inclusive se torna, né, em uma das versões dele, né, ele se torna um cientista forense porque o pai dele foi acusado e condenado pelo assassinato da mãe dele, mas não foi o pai dele que matou a mãe. Então ele falou, eu nunca mais vou deixar uma pessoa ser presa por uma maneira errônea. Então eu vou estudar e vou, né, usar a ciência para poder chegar à verdade. E aí, né, o que acontece? Essa profundidade eu acho que é um pouco abandonada no cinema. Então, me incomoda um pouco quando os caras... E não é questão de descaracterização, porque assim, cultura nerd, infelizmente, a gente é permeado por muita gente, assim, não vou nem dizer conservadora, vou dizer reacionária. Então, sei lá, a primeira vez que apareceu, por exemplo, o Nick Fury negro, né? E, cara, a galera falou, nossa, como assim o Nick Fury negro? E ficou legal pra caramba. Pô, ficou infinitamente melhor. E na verdade, sabe, tem uma história muito, muito interessante, que é o seguinte. Quando teve lá o Heroes Reborn, né, na Marvel, né, os heróis renascem, e aí o Nick Fury já aparecia como negro, o Nick Fury a imagem dele era a cópia do Samuel L. Jackson. E aí os advogados do Samuel L. Jackson, né, foram lá e pá na Marvel e iniciaram um processo, e aí o Samuel L. Jackson falou, vamos fazer o seguinte... Eu não processo vocês, mas se tiver um filme da Marvel, eu sou o Nick Fury, porque vocês estão usando a minha imagem no quadrinho. Caraca, legal. Pô, aí foi muito legal, porque aí... Inteligente. E é realmente o Nick Fury. E quase ninguém mais lembra do Nick Fury, que era branco, né, que tinha o cabelo Eu lembro aqui. do Gibi, cara, alguma imagem. Teve um filme dele. Teve um filme dele com aquele ator, cara, aquele ator que é inclusive o ator favorito do Peter Quill, né, do Senhor da Galáxia, é o ator favorito dele, eu esqueci o nome desse ator. Não, é um outro. Eu esqueci o nome do cara, tá? Esqueci, mas, enfim, tem um filme desse cara, é um filme B, assim, tipo o filme do Justiceiro também dos anos 90, sim, que também teve, né, que pouquíssima gente lembra. E aí eu acho que assim, né, você tem um povo muito conservador que fala assim, descaracterizou o personagem. O meu problema é descaracterizar psicologicamente esses personagens. Pra mim não interessa se os caras colocaram um Bruce Banner que seja, por exemplo, cadeirante. E aí ele vira o Hulk, ele sai da cadeira. Não tem problema, desde que os problemas psicológicos dele e os conflitos sociais que ele enfrenta apareçam ali. Então, pra mas não tem problema. será que a gente também não entra numa lógica de mercado? Sim, certeza. Que tem que ser muito palatável, rápido, Concordo. Divertido, pro cara entrar no cinema, comer pipoca, gastar e ir embora feliz pra casa. Concordo. E esse é meu drama. Porque se for muito complexo, não acontece.
Mas se for muito simples, me incomoda. Então eu falo que eu sou o cara, eu não sou referência pra isso, porque eu sou chato. Se você me perguntar, pô, você gostou do filme dos Vingadores? Gostei até a página 2. Né? Tanto que assim, eu tenho um problema sério com o Vingadores Ultimato, que a galera fala que é o melhor filme de super-herói. E eu falo, não é nem de longe, velho. Eu tenho um problema muito sério. O melhor filme eu acho que não. Ou melhor, assim. E nem o melhor da Marvel, nem o melhor dos Vingadores. Eu acho que eu não colocaria ele nem no top 10. Caraca, aí não. Eu não colocaria ele nem no top 10. Eu acho um filme, eu acho que a Marvel conseguiu fechar o arco ali de um jeito assim. Concordo. Porque eles propuseram, beleza, mas eu não consigo gostar daquilo. De verdade. Eu assisti e fiquei assim. O cinema inteiro vibrando. Cara, a galera batendo palma e tal, e eu assim. Cara. Eu saí de lá assim muito incomodado. Muito incomodado. Hugo, Mas é porque eu sou chato. Não, tudo bem, não tem problema. Todo mundo tem um pouco, assim. Tem, sim, tem. Hugo, e aí a gente volta no Homem-Aranha, desse do ano 2000, Tobey Maguire, e faz muito sucesso, tem uma trilogia. Isso. E ele tem essa pegada da Marvel, né? Divertido, colorido, jovem, ele gosta da Mary Jane e tal, que é muito a pegada do Homem-Aranha. E eu lembro que a DC, ela dá uma resposta legal. E aí eu vou te perguntar isso agora, se você acha que ele, com o Christian Bale do Batman, se eles já entram numa complexidade também dos personagens, assim, se eles já... Porque eu lembro que o Batman voltou a ser mais sombrio. Sim. Então, isso é muito interessante, porque o Homem-Aranha, ele é muito suave, muito bacaninha, muito bonitinho, e ele serve tanto para adulto quanto para adolescente. E não descaracteriza o Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha é aquilo mesmo. Ele faz piada, ele bate nos caras, né? Ele chama o Duende Macabro de Dudu. Então, assim, ele erra, né? Ele faz umas merdas. Você fala, mano, como ele é Zé Ruela. Você fala, ele podia ser eu, né? Assim, você fala assim, ele é tão Zé Ruela que podia ser eu fazendo essas coisas. E aí o Batman já é uma outra pegada. Tanto que os filmes do Nolan, se você passa, por exemplo, um moleque de 12 anos, a tendência é esse moleque não gostar desse filme. Porque ele é um filme muito complexo, ele tem discussões muito importantes, ele é um filme muito sombrio, ele é um filme que tem reflexões interessantes, principalmente no Dark Knight, né, no O Cavaleiro das Trevas. E deu muito resultado financeiro. Deu muito resultado. Eu acho que ali, cara, eu falei assim, cara, a DC vai vir forte agora, Sim. eu falei. A DC vai arrebentar, cara. Até hoje eu não entendo por que o Christian Bale não continuou sendo o Batman do universo da DC. Só podia ter inserido ali Superman tal, ali puxado daquele lance, beleza. Eu não entendo. Eles quiseram reinventar a roda. Eles acharam Batman. Eles acharam Batman. E eles quiseram reinventar a roda. Eles acharam Batman. E mais do que isso, o Coringa do Heath Ledger era espetacular. Maravilhoso. O Heath Ledger ali, cara, ele tava num momento de inspiração tão grande que você bate o olho ali... Você não vê o Heath Ledger, você vê o Coringa. E ele sempre foi um bom ator, eu sempre gostei do Heath Ledger. E ele entrega assim ao papel, né, cara? Entrega, um negócio assim impressionante. É uma das atuações mais impressionantes assim que eu já vi. Assim como você no Vingadores Ultimato ficou incomodado, no terceiro filme dessa série do Batman, do Bane, eu fiquei meio assim também. O cinema tava, mas eu já tava assim, não achei tão... Assim, ele é bom, mas fecha ali a... Ele é cansado, né? Entendeu? Cansado. Eu acho que tem aquela cena do Alfred olhando o Bruce Wayne com a família e tal, mas eu acho que ali eles já estavam meio que perdendo a força, parece, tipo, não sei o que a gente vai fazer, entendeu? Esse é um problema de fechar a trilogia, porque assim, ao meu ver, eu tô dando pitaco porque nem sou cineasta nem nada, mas eu acho que é um problema porque você precisa de uma história muito impactante pra fechar aquilo. E aí, às vezes, o muito é demais. Né? Aquela coisa do Bane, Gotham City, todos os policiais indo pro esgoto e não sei o que. É tudo muito, e aí você fala assim... E o conflito? Né? Porque o Dark Knight tem essa pegada. Apesar do Coringa estar colocando ameaça em Gotham, você tem um problema do Batman entender o Coringa, entender a relação que ele tem com a pessoa que ele ama, que vai se casar com o cara, que é o protetor de Gotham, isso e aquilo, e pai... E tem uma coisa psicológica, muito assim, do Coringa fazer com o Batman, da loucura... Que, quem que você vai salvar? Você vai salvar a mulher que você ama ou o cara que é bom pra Gotham City? Que é muito louco. E cara, o Batman faz a escolha egoísta, porque ele quer salvar a Rachel. Só que o Coringa sabia e o Coringa mentiu. Então o Coringa diz, a Rachel tá em tal lugar, mas quem tá em tal lugar é o Harvey Dent. Porque ele queria que a Rachel morresse. E ele sabia que o Batman escolheria a Rachel. Aí tem conflito, hein? Isso é sensacional, cara. E se perde no terceiro filme. Você viu que dá pra fazer, então? Dá pra fazer. Dá pra fazer. Será que os roteiristas ficam meio preguiçosos? Vamos fazer isso aqui. Eu acho que é produtor. Eu acho que isso é pressão de produtor. Eu acho que não é nem roteirista. Acho que até o roteirista quer fazer e tal. Mas aí o que acontece? A Marvel observa. Obviamente que eles se observam, né? São concorrentes. E vem o arco dos Vingadores. Sim. Que eu particularmente
eu acho que marca ali um antes e depois no cinema. Do cinema de ação, sim. Do cinema de ação, sim. Mas eu acho que assim, a gente perdeu uma bela oportunidade de utilizar super-heróis para contar boas histórias. Porque as histórias, assim, tirando um outro filme, elas não são boas. Tanto que eu tava numa hype gigantesca pro Pantera Negra 2. Falei, velho, isso vai ser o melhor filme. Aquele trailer me ganhou. E pai, quando o filme começou, eu falei, perderam. Perderam. É um bom filme, eu gosto. Eu acho que a irmã dele não sustentou. Não, eu acho que não é nem por ser... Eu tenho um problema com aquela atriz. Porque ela é negacionista de vacina, ela é xenofóbica. Isso mexe comigo. Mas eu acho que o grande problema ali que eu achei foi o roteiro. Porque se ela tivesse sido bem escolhida num roteiro bem construído, mas foi um roteiro que teve medo. Por exemplo, eles até mexeram no começo falando, olha, as nações europeias estabilizam países do mundo. Beleza, mas foi 5 minutos no começo. E aí você tem o Namor declarando guerra à superfície e não se fala em momento algum de poluição nos oceanos. Verdade, cara, é verdade. Como é que você faz isso? E onde você tava, Namor, nessa poluição dos oceanos, cara? Se ele falasse assim, ó, eu vou detonar vocês que estão poluindo o oceano, faria muito mais sentido. Que é o que acontece, por exemplo, no Ataques Atlantes. Aquela saga de quadrinhos que Atlantes ataca o Não é só porque você quer o Vibranium e não tal. É o Vibranium é sagrado pra gente. Não é isso. O que eu falei sobre ela é que, assim... me fugiu o nome do ator que fez o primeiro Pantera Negra. É o Chadwick Boseman. Eu acho ele muito carismático. Outros filmes que ele fez... Baita perda, cara. Baita perda. Tem aquela questão que eu falei com você do Pantera Negra, que eu não concordo, que ele se fecha em Wakanda, que é a mesma coisa que você tá falando do Namor. E a África tá uma desgraça, mas ele tá em Wakanda. Mas ele como ator, eu acho ele muito bacana, assim, e tal. E, na minha opinião, eu acho que o cara... enfim, os produtores roteiristas... Seria algo interessante assim, o Michael B. Jordan não morreu, porque a gente conseguiu salvar e ele vai continuar. Porque eu acho o Michael B. Jordan assim, um ator muito bacana. Assim. Ele é um dos grandes atores dessa geração. Tipo, uma redenção. Eu era o inimigo e eu aprendi e agora eu vou seguir com o legado do Pantera Negra. Poderia ser, mas por outro lado também, eu penso que a gente carece de heroínas poderosas no cinema. Se a gente parar pra pensar, uma grande heroína no cinema, só tem a Mulher Maravilha. Apesar de você ter, por exemplo, a Capitã Tem uma Marvel, turma no Kill Bill que eu acho que mas ela não é super-herói. Não é super-herói. Tem também, por exemplo... Parece super-herói. Parece super-herói. Porque o Tarantino faz daquele jeito, mas não é o herói. Assim, não é. Que nem, no cinema a gente tem outras personagens fortes. Por exemplo, né, o Imperator Furiosa no Mad Max, né? Cara, genial. Furiosa é genial. Que me irrita na dublagem que os caras traduzem para Imperatriz. Mas não existem imperatrizes, porque o cargo é masculino, então ela é um homem socialmente. Ela é uma mulher biologicamente, né, uma fêmea, mas ela não é uma mulher com identidade de mulher. Ela é um homem, ela é um imperator, né, um imperador. Tanto que o filme, ela se veste como os homens, ela pinta o rosto. Ela é careca, ela não tem nada... ela nem tem seio, porque ela usa uma faixa ela nem tem seio, e é algo que eu comentei com a minha esposa, obviamente com todo respeito, que a Charlize Theron é tão bonita que mesmo assim ela continuou muito bonita. Sim, assim, entendeu? Sim. Mas é engraçado, né? Porque ela é uma personagem que ela é muito forte. Muito. Então você não se interessa pela beleza dela, você se interessa por quem ela é. E em nenhum momento tem uma tensão ali sexual, alguma coisa com o Mad Max. O que... Tipo, a gente tá junto, Obrigado, George. a gente tá lutando aqui junto e, cada um tem seu interesse também, entendeu? Mas voltando aos super-heróis, porque senão, bicho, a gente vai... Mickey, vai dar 2 horas de papo, senão, meu Deus do céu. Mas eu vou tentar ser sucinto. Então, eu acho que a gente carece de heroínas fortes. E eu gostei da ideia de ser a irmã, mas eu acho que o roteiro não sustentou. Eu acho que a transição dela pra se tornar heroína ficou fraca. A Dora Milaje eu acho muito mais legal. Exato. Pra mim... Muito mais legal. Pra mim tinha que ser a esposa dele. Que ela também era uma Dora Milaje, no filme eu não vou lembrar. Muito mais carismática, Exato. Que ela participa do segundo filme, que ela entra lá no mar, ela é uma espiã. Exato. Eu acho que seria muito melhor. Muito que bacana. é a atriz, como é que é o nome dela? Adoro essa atriz, esqueci o nome dela. Gente, ela fez 12 anos de escravidão. Mandem pra nós esse filme. Eu vou lembrar. Essa atriz, por favor. Eu vou lembrar depois o nome. Mas enfim. Então, aí aí o Vingadores, eu acho como cultura pop, assim, Hugo, ele marcou, cara. Entendeu? Apesar de eu não gostar, daqui 50 anos... Vai ser a referência. Vai ser a referência. E aí o que acontece? A DC tá assistindo, né? Falando, opa, a gente tem que criar o nosso arco também. E agora é um assunto que me incomodou muito, porque eles começam acertando, porque eles chamam o Zack Snyder, cara. E o Zack Snyder é bom, velho. Ele é bom, ele é inteligente, e ele
É que assim, o filme que nós vimos, o primeiro da Liga da Justiça, é uma cópia mal feita do que talvez a Marvel fazia, que eles tentam copiar, assim, Hugo? Poderíamos pensar sim. Coloridinho, tal, assim... E uma história que, assim, você joga um monte de personagens super poderosos junto, que não tiveram suas introduções feitas, porque nos Vingadores, acho que o único que não teve introdução prévia foi o Gavião Arqueiro e a Viúva Negra. Todos os outros já tinham tido filme solo, então você já conhecia, já sabia quem eram os caras. E aí eles jogam tudo ali de uma vez. E não é bem amarrado também. Não é bem amarrado. E aí quando você pega o Snyder Cut, e é claro, gente, assim, eu sei que vai ter gente que vai xingar, porque tem gente que odeia o Zack Snyder na cultura de super-herói, assim, a galera odeia. E eu entendo, mas eu também não acho que ele é um cara horroroso, eu acho que ele é um cara que faz algumas escolhas que são questionáveis, como qualquer cineasta. Mas assim, o Snyder Cut realmente estava muito mais amarrado. Pra Liga da Justiça, ele foi bem. Exato. Não ia dizer também que era um filme assim, brilhante, genial, mas era um filme muito melhor do que o que foi apresentado. Acho que entregou um resultado que você falava, pô, legal. Aceitável. Você fala assim, acho que dá pra tirar um caldo daí. Lembrando que... Porque, por exemplo, tem o Super-Homem do Henry Cavill, que eu acho legal. Eu adoro. Eu gosto muito dele como Super-Homem. Acho que o Henry Cavill, depois do Christopher Reeve, foi o cara que conseguiu, de alguma forma, assumir ali o papel e foi muito bem. Mas eu não lembro nada que amarra já pra Liga da Justiça ali. Não, absolutamente filme nada. dele. Faltava, por exemplo, as cenas pós-crédito que a Marvel usou e abusou. Exatamente, cara. Alguma coisa no filme, sei lá, o Bruce Wayne assim olhando, e não tinha nada, entendeu? Tem uma coisa que me incomoda horrores no filme do Man of Steel, que não é aquela parte dele matar o Zod, isso claro, porque o Superman não mata, enfim, né, ele arrumaria outro jeito. Mas me incomoda muito quando os caras chegam lá acho que na Antártida, que tem a nave kryptoniana e tem uma cápsula aberta. Beleza, saiu um kryptoniano na Terra. Cadê esse cara? O que esse cara fez? Ah, mas a cápsula foi aberta há 10 mil anos. Ok, cadê esse kryptoniano? Cadê os descendentes dele? Cadê ele na mitologia? Ele virou um deus, ele não virou um deus, ele se multiplicou. Tipo, os caras deixaram... Esqueceu. E aí, assim, é isso que você tá falando. Você tem trocentas milhões de pontas soltas e nenhuma é amarrada. Vai chegar onde com isso? Exatamente, aí eles fazem o Batman versus Superman. Que, na minha opinião, no quadrinho funciona bem. Sim, mas no cinema não dá. No cinema não rola. No cinema não dá. E você poderia fazer de alguma outra forma o início da Liga da Justiça. Porque ali eles tentam amarrar. Eu confesso que quando o Ben Affleck apareceu como Batman, eu falei, acho que não vai rolar. Mas de alguma forma, acho que ele também entregou Ele foi honesto. Mas é que ele é ruinzinho, né? Eu acho o Ben Affleck tão ruinzinho. Eu não gosto do Ben Affleck desde a época do Demolidor, cara. A hora que o Demolidor é um dos meus heróis favoritos da Marvel. Ele não tem muita expressão, né? Tá sempre assim. Então, ele... Cara, um cara pra ser o Batman... Assim, sonho da minha vida, não vai rolar nunca. Um cara pra ser o Batman pra mim tinha que ser o Daniel Day-Lewis. Aí você fala, mano, aí sim. Ou pelo menos um cara nesse calibre. Por exemplo, já gostei muito do Christian Bale. Pô, achei que sensacional. E o Robert Pattinson? Robert Pattinson adorei, cara. Você curtiu, adorei cara? O Robert Pattinson, porque eu acho ele um excelente ator. Eu fiquei com 1000 passos atrás também, que eu lembrava dele do Crepúsculo. Né? Então, essa é a sua referência. Eu já lembrava do Robert Pattinson do Farol. Eu não vi, eu queria ver. Veja esse filme. Eu queria ver. Todo mundo, você que tá assistindo aí, assista o Farol. Assista. É brilhante. E lembrava dele de Um Diabo de Cada Dia. Já não é o Crepúsculo. Né? Que, cara, ele faz um pastor... um metodista, eu acho, não sei de qual designação religiosa, mas que é um baita de um safado, que ele se aproveita das fiéis, então é um cara escroto. Ele não é mais o adolescente de vampiro. E ele, você assiste o filme e você fala assim, eu quero matar esse cara. E o Batman ele entregou. Exato. Ele brilhante. Ele entregou. Então eu acho que tem esse lance. Eu não culpo o Ben Affleck, porque ele poderia ser um Batman num filme muito bom. E ele tem vários problemas, né? Com álcool, enfim. Exato. Pra mim é clássica aquela cena que ele tá com o Henry Cavill numa entrevista e aí a jornalista começa a falar dos críticas ao filme, não sei se é o Batman vs Superman ou se é a Liga da Justiça. E aí a câmera vai focando no rosto dele e ele vai ficando assim pra baixo, triste, assim. Eu falo, putz, que situação. Você imagina, você ter a chance de ser o Batman no cinema e os caras não te deixam atuar. E pelo que eu já vi do Ben Affleck falando, a intenção dele depois, ele curte o Batman pra caramba. Sim. Aliás, quem não curte o Batman? Eu não conheço, né? O Batman... Assim como o Demolidor é um dos seus preferidos, o Batman é o meu preferido. Mas então, aí a DC não amarra bem. Tem um filme da Mulher Maravilha. Bom. O primeiro filme muito bom, o segundo filme porcaria.
Muito, muito fraco. Muito ruim. O que você achou desse filme? Horroroso. Horroroso. Aquela vilã, assim. Péssimo, assim. E, novamente, não é pelas atrizes, é pelo roteiro. É um roteiro fraco, mal armado, com, assim, um filme covarde. Ai, vamos trazer o Scott Trevor de volta. Pra quê? Ai, porque ela precisa de um amor. Pra quê que ela precisa de um amor? Sabe? Essa fúria no de gibi, tudo... eu não acho que eu nunca li um gibi mesmo da Mulher Maravilha. Mas ela tem esse lance de tanto ter um amor, ter alguém. Não, ela eu se não sustentava lembro disso. sozinha. Eu lembro dela sozinha, entendeu? Tem até uma relação de Superman com ela em algumas realidades alternativas. Aquele desenho da Liga da Justiça, eles brincam muito com o Batman. Com o Batman. E a Mulher Maravilha. O que seria interessante. Então, seria interessante, porque o Batman é bem... Mas me incomoda essa coisa de, se tem uma mulher, tem que ter romance. O que foi que aconteceu, por exemplo, no Star Wars? Isso. Essa nova trilogia. Tem uma mulher, tem que ter romance. Velho, as mulheres não estão atrás de homem. Esquece. Essa mentalidade dos anos 80, comecinho dos 90, já foi. Esquece. Mulher quer o sucesso dela, quer, sabe, ser reconhecida pelo seu poder. E aí quando coloca a Mulher Maravilha como uma gatinha apaixonada, ai, Jesus. Aí fica difícil. Fica difícil. Fica difícil. E tem o Aquaman, a gente não pode esquecer. Que ficou bom, né, cara? Ficou bom. Assim, coloridaço, achei. Mas é um filme da Marvel. O Aquaman é um filme da Marvel. O Aquaman é verdade. O Aquaman é um filme da Marvel. É da DC, mas é um filme da Marvel. Se você colocasse junto com os Vingadores, estava tudo certo. Porque é a mesma lógica. Eu não sei se eu concordo. Eu acho o ator meio... Não acho ele tão bom ator. Mas ele entregou também. Então, o Jason Momoa, ele é uma figura muito interessante. Porque assim, ele é um ator limitado. Ele tem as limitações. Mas ele tem um carisma que é do tamanho de um planeta, cara. Tudo que ele faz, você gosta. Eu odeio Velozes e Furiosos. Odeio. Mas eu vi as cenas dele no Velozes e Furiosos e falei, pô, legal, cara, esse cara é legal. Porque ele tem uma série dele na Apple TV que chama Si. Cara é animal. Que ele faz um cara chamado Baba Vossa, assim, é animal. Frontier também. Game of Thrones. Game of Thrones como Khal Drogo. E aí, outra coisa que me dói no coração, que um dos meus personagens favoritos é o Conan, o Bárbaro. E o filme dele do Conan é horroroso, mas não é por causa dele. É porque o filme é ruim mesmo, é horroroso. Eu me diverti, eu achei divertido, assim, nada muito profundo. Mas você lê Conan profundamente, assim, você lê os então, livros do Conan. É isso. É isso, né? É isso. Quem não viu o gibi do Conan... Exato. Eu entendo. Mas eu gosto dele. Eu acho que ele conseguiu revitalizar o Aquaman, porque o Aquaman era um cara muito soturno, um cara muito sério, um cara muito bravo, e de repente ficou leve, mas não ficou leve e descaracterizado. Eu gostei da leveza dele. A Nicole Kidman, acho que participou. Nossa, animal, atuou demais. O próprio... eu sempre esqueço o nome daquele ator, que é um ator também, acho que neozelandês, o Tuemura, eu acho que é... Qual papel que ele fez? Ele faz o pai dele. Ele faz o pai do Aquaman, sei. que é o mesmo cara que faz os clones, faz o Jango Fett, faz o Boba Fett, enfim. Né? Mas perdido também no universo da Liga da Justiça, assim. Sim. Tanto que, assim, a parte mais interessante dele é quando ele senta lá naquele laço e ele começa a falar as coisas lá que ele, né? E outra coisa que eu acho impressionante, o Mickey tá aqui, eu quero que o Mickey pense nisso também. Eu não ganho nem, acho que 1% do que ganham os caras na DC pra pensar nisso. Isso só pra pensar nisso. E eles erram, cara. Erram, entendeu? É o que você falou, o gibi tá aqui, ó. O seu roteiro já tá aqui. E mesmo assim, os caras... Por que você acha que acontece isso? Eu acho que é um pouco de ego. Eu acho que é um pouco de ego de que eu quero a minha versão do tal personagem. Sabe? Porque tá pronto. Você pega ali aquela história linda, maravilhosa, sei lá, vamos pensar no novo filme de X-Men. Vamos começar X-Men com, sei lá, X-Men Primeira Classe, do jeito que tá pronto, que o Primeira Classe inclusive é bom, mas enfim, né? O Primeira Classe daquele jeitinho. Primeira Classe, né? curti. Não, vamos fazer diferente. Olha, eu quero colocar um personagem diferente, eu quero... Pra quê? Vai enriquecer a história? Vai ficar melhor? Vai se adequar ao tempo presente? É realmente uma necessidade? Por exemplo, uma coisa é você tirar, sei lá, um super-herói que é racista. Porra, não dá pra ter mais super-herói racista, acabou. E tinha muito. Né? Eu lembro que tem umas discussões muito interessantes entre o Lanterna Verde e o Arqueiro Verde, naquela saga que eles têm juntos de quadrinho. E o Lanterna Verde, o Hal Jordan, era super conservador, falava umas besteiras. Hoje não dá pra colocar ele assim. Então você adapta pras condições de hoje. Mas isso é necessário. Agora o resto, eu não sei, eu acho que é um pouco de ego. O cara quer ter a visão dele do herói ali, ele não quer aceitar o que já tá pronto. Ou já tá feito. A DC, aquele desenho que eu falei que passava no SBT, que tinha o Marciano, a Mulher de Avião, o Lanterna Verde Negro. Que é o Jon Stewart. Se vocês fizessem algo parecido com aquilo, os fãs iam adorar. Exato. Mas aí o que acontece, Hugo? A DC erra redondamente no Liga da Justiça,
Depois você pode assistir o filme do Zack Snyder e ver que o roteiro estava mais construído, é um filme mais com a cara da DC, Eu né? também acho. Mais sério e tal. Mas uma coisa boa eu percebi desse filme, que foi o Flash. Eu curti muito. Apesar do ator ser meio maluquinho, né? Meio maluco. Cara, cabeça, olha, dá problema, hein? O que é uma questão interessante pra discutir depois, se der tempo ou num outro momento, que é assim, né? Esse cara fez uma porrada de coisas absurdas, ele teve uma segunda chance. Agora, o ator que tá fazendo o Kang na Marvel, ele teve aí uma acusação de agressão contra uma mulher, e os caras já estão assim, tem que substituir o Kang e tal. E o cara é negro, né? A gente Tá precisa pensar essas vendo? políticas raciais também em Hollywood, né? Mas pra gente não fugir, porque eu sei que a gente tem um tempo limitado. Vamos fazer um episódio sobre isso. Vamos, com certeza. Vamos fazer. Eu gostei muito do Flash, apesar daquela cena dos seios da Mulher Maravilha. Que é a cena desnecessária, né? Que ele cai em cima dos seios da Mulher Maravilha. Não precisava. Então, mas, né? mas acho que é o que você falou, o diretor, o produtor. Vamos deixar uma piadinha engraçada. Não precisava, mas gostei do Flash. E eu acho que o Flash é um personagem crucial em qualquer universo que se proponha da DC. Vamos entrar no Flash, já estamos partindo da metade pro final. O Mickey já tá me avisando aí. Então, já estamos partindo pro final. Sobre como é triste a história do Flash também, né? Sim, o Flash ele é um personagem, né? O segundo Flash, porque assim, o primeiro Flash é o Jay Garrick, né? Mas o Flash que todo mundo conhece é o Barry Allen e depois o Wally West, então tem até, né, uma discussão ali sobre quem é o Flash favorito, enfim. Mas essa coisa dele ter a mãe sido assassinada, e aí o pai é preso injustamente. E ele tentar voltar no tempo pra resolver isso. Né? E isso é uma questão humana muito forte, né? Porque pensa o seguinte, se você pudesse voltar no tempo, você voltaria pra mudar a sua história ou a história dos seus pais? É uma pergunta importante. Né? Se você pudesse manipular o tempo, o que você faria? Então eu acho que isso é muito significativo. Porque você fala assim, pô, o Flash é burro, vai voltar no tempo pra salvar a mãe dele, é óbvio que vai criar outras linhas temporais. Tá, e você, o que você faria? Se fosse você. Se a sua mãe morreu, você cresceu sem a sua mãe, seu pai foi preso, o que você faria? E o filme do Flash chegou a ser cancelado. Né? Ele chegou a ser assim, olha, vamos esquecer quando teve aquelas coisas do Ezra Miller lá no Havaí e tal, vamos esquecer e tal, mas aí acho que foi até o James Gunn mesmo que falou, não, vamos fazer isso aí, cara, isso vai rolar. E eu só lembrando que a DC não tá pagando nada pra gente. Gente, não é jabá, nem um cinema, é porque a gente gosta, né, de falar sobre isso. E esse filme tá prometendo demais. Por quê? Porque me parece que eles conseguiram... Eu não sei como vai ser depois disso. Mas parece ter um arco construído aí, cara. Sim, porque se encontra centenas de referências ao universo do Flash nos trailers. Então eu tô muito ansioso por conta disso, porque você tem o Flash sombrio, você tem a possibilidade de aparecer o Dr. Zoom, você tem a questão do Flashpoint, né? Tem uma cena do último trailer... Será que o Flash invertido? É exatamente o que é o Flash Reverso, né? O Flash Dr. Zoom, Reverso. né? Que alguns falam invertido reverso, que é o Dr. Zoom. Você tem ali aquela coisa dele voltar no tempo, você tem dele vibrar nas múltiplas o Batman junto com ele, cara. Pô, o Michael Keaton, velho. O Michael Keaton com ele. Né? E uma coisa interessante que me chamou a atenção no trailer, quando aparece a galeria de uniformes do Batman, tem um uniforme do Batman que tem 2 armas aqui. Né? 2 coldres aqui de arma. E se você lembrar, quem usava os coldres aqui era o Thomas Wayne. Então, será que eles estão colocando que talvez o Batman do Michael Keaton no desenvolvimento dele também assumiu uma postura Thomas Wayne? Que é um Batman mais violento. Né? Um olho vermelho, Isso. assim. Entendeu? Eu achei isso bem interessante. E tem algo muito legal, que é aquilo que você falou de mulheres heroínas, a Supergirl. Exato. Diferente da Supergirl, que eu lembro que era loira. Isso. Ela tem o cabelo preto e tal. E parece que ela vai botar pra quebrar também. Né? Porque eles substituíram o Clark do Flashpoint, né? Porque no Flashpoint é o Clark que tá lá preso nas instalações. E eles colocaram agora a Kara. Né? A Kara Zor-El, se não me engano, que é a prima do Superman. E aí eles colocaram o visual dela com uma... Tem uma história do Superman que ele sonha no futuro, ele com uma família. E aí a filha dele é aquele visual. Então, e ficou bom, cara. Ficou muito bom. Ficou legal. Ficou muito bom. Porque quebrou a expectativa. Quando falaram que ia ter a Supergirl, eu pensei, pô, vai ser a mina loira. E de repente parece uma mina de cabelo preto, curto, tal. Eu falei, eu já vi essa menina em algum lugar. Aí fui lá mexendo, é aqui, ó. E vai acontecer talvez aquilo que você falou, que o Ben Affleck nesse filme talvez vai funcionar, porque ele também vai participar. Eu acho que ele vai funcionar, e eu acho que vai ser interessante, porque eles vão conseguir, se eles fizerem bem feito, vão torcer, que eles vão dar verossimilhança à possibilidade de existência de outros atores no mesmo personagem.
porque são universos diferentes. Como assim, Hugo? Porque assim, como é que você vai trabalhar a ideia do Batman Keaton com o Batman Affleck? Então você precisa ter múltiplas terras, múltiplas realidades e múltiplos desenvolvimentos. No multiverso, assim, né? Um multiverso. E aí, um multiverso que a DC domina muito mais do que a Marvel. Então, aí é que tá. Porque a Marvel fez isso com Homem-Aranha e deu certo pra caramba, né? E a Marvel não tem experiência de multiverso. Mas no cinema funcionou demais. Sim, porque quando você pega no quadrinho, a Marvel tinha assim, o que aconteceria se... Que era assim, quando o Vigia, que é aquele ser cósmico que mora na Lua, que observa as realidades, ele parava assim e falava assim, sei lá, o que aconteceria se Conan enfrentasse Wolverine? Ou o que aconteceria se Conan ou Bárbaro, eu tô falando dessas lutas que tem mesmo, se Conan ou Bárbaro enfrentassem Thor. E é sensacional, pô, é muito legal. Mas era um e se. Agora, na DC, teve bastante tempo que você tinha múltiplas realidades, múltiplos universos acontecendo. Então a DC tem muito mais experiência nisso. Mas no cinema, novamente, a Marvel saiu na frente. Até uma discussão, será que o filme do Flash não é um filme bom, muito bom, mas está chegando na hora errada? Porque será que o cinema de super-heróis já está desgastado? Isso é uma discussão interessante. Porque o multiverso da Marvel, que no cinema ainda não existe. Desculpa aí, gente, vocês gostam do filme da Marvel do multiverso. Mas não existe, porque Doutor Estranho no Multiverso da Loucura tem muita loucura e pouco multiverso. Mas com os 3 Homem-Aranhas, chuchu, funcionou lindo, maravilhoso, fechadinho, bonitinho. Eu assisti o último Guardiões da Galáxia agora no cinema. Eu ainda não vi, preciso ver. É triste, cara. É. É triste. Eu quase chorei. Ruim Não, ou de bom? triste de triste. Eu quase chorei a história, enfim, você vai assistir. Porque tem a questão do autoevolucionário, né? Tem, cara, e não é um filme... nem parece filme da Marvel, assim, parece que ele é colorido, enfim, que os Guardiões têm essa pegada. Sim. Mas a história é uma história meio pesada. Eu não quero dar spoiler aqui. E assisti o Homem-Formiga recentemente, o Quantumania. E eu tô sentindo... Eu não sei se você tá sentindo isso. Talvez o James Gunn tá fazendo falta na Marvel, cara. Parece que a coisa começou... Lembra quando a gente falou do Batman, do Val Kilmer e depois do George Clooney? Parece que a coisa, assim, é legal. Deve dar, obviamente, um resultado financeiro. Mas eu tô sentindo que já tá indo pra um outro caminho. Assim. O que é a fase 4 da Marvel? Até hoje a gente não sabe o que é essa fase 4 da Marvel. Talvez nem ele saiba. Porque começou bem, cara. Começou, por exemplo, com o Falcão e o Soldado Invernal. Puta, que série. Bom demais. Maravilhoso. Falei, velho, agora os caras estão indo pras cabeças. Aí, né? E o Loki, o que você achou? Aí o Loki, eu achei... Prometeu muito. Eu falei, nossa, o Loki vai bagunçar um tempo e tal. Depois... Quem segura a série é o ator. Que ele é muito carismático. Mas aí você falou do time do Flash. Será que não é... Eu acho assim, ou vai dar muito certo e vai ser um reboot, vai ser o ponto de ignição da DC, que é a partir dessa história que eles estão fazendo o filme do Flash, ou a DC vai fazer o que ela já fez outras vezes, que é fazer um negócio muito bacana, igual o Batman do Christian Bale, igual o Michael Keaton, e não saber depois... E aí, a gente vai continuar, entendeu? Eu tenho menos medo disso, porque eu acho que com o James Gunn, ele realmente ele sabe onde ele começa, ele sabe vai fazer onde o ele arco. chega. Ele já tem tudo desenhado. Ele já tem desenhado. Agora, eu não sei se vai ter fôlego pra galera falar assim, putz, eu vou acompanhar essa saga por 10 anos. Por exemplo, o que eles vão falar? Não, 10 anos eu acho que não vai rolar. Então, mas pra DC construir o universo como a Marvel construiu, ela precisa de 10 anos. Acho que, sei lá, uns 4, 5 já vai demais. É um pouco tempo. Será? Porque pensa, Superman sai em 2024. Então vão 10 anos. Não tem Sabe? E aí, será que a gente vai ter fôlego, vai ter pique pra acompanhar isso? E eu tenho várias dúvidas. O que vai ser feito do Batman? Então, já que o Robert Pattinson não faz parte deste universo. Isso é uma outra coisa que eu não... Eu espero que os caras estejam fazendo no Flashpoint, dizendo, olha, tem vários Batmans em vários universos, e aí depois eles coloquem o Robert Pattinson. Porque não faz sentido você começar um universo precisando de um Batman jovem, com um baita de um ator, com um filme de sucesso, e esse cara não ser o Batman. Não faz sentido na minha cabeça. E aí você tem o filme do Shazam, e ele... Que eu gosto! Não, eu gosto, mas... Galhofa, mas eu gosto. É galhofa. Mas ele pega a Mulher Maravilha, que eu também ouvi em algum momento que ela não ia continuar. A Gal Gadot? Mulher Maravilha. Muito rumor, a Gal Gadot. E o Aquaman também, eles não sabiam se eles... Entende a quantidade de pontos de interrogação que eu falo, cara, como... E aí? Por isso eu quero muito ver esse filme do Flash, dia 15 de junho, no cinema, porque eu quero entender assim... Tá,
Esse é o início. E tomara que eles já deem algum indício do que vai acontecer. Eu acho que eles vão começar a apontar cenas pós-crédito, qualquer coisa nesse sentido. Eu acho que eles vão apostar nisso. Eles podem até, inclusive, utilizar um recurso literário que aconteceu no Zero Hora, que eles precisavam fundir a Mulher Gavião, que na época, né, tinha a Mulher Gavião. Baita personagem. Aí tinha o Gavião Negro e tinha um outro que era de um outro universo alternativo. Eles fundiram os três num único ser. Tipo, as linhas do tempo se, né, fundem no cara. Essa é uma solução. Por exemplo, dos múltiplos Batmans virariam um Batman novo lá num efeito de luz, as realidades. Então, mas se for outro Batman que não... já... Pra quê? Isso me incomoda um pouco. Vamos ver como é que eles vão resolver. Entendeu? Eu não consigo aceitar, por exemplo, que o Robert Pattinson, ele não vai ter um filme, ainda não tá confirmado, com o Joaquin Phoenix de Coringa. Que eu achei o Coringa embaçado, cara. Mas eu tenho um problema com esse filme do Coringa também, cara. Por quê? Porque se, por um lado, é um filme muito legal... complexo. Mas na verdade, se você parar pra pensar, faz um teste. Coloca ele, assiste ele primeiro, depois assiste Taxi Driver. É parecido. Cara, é muito parecido, assim. É muito parecido. E o problema é que muita gente se identificou com o Coringa. E o Coringa é um personagem que a gente tem que ter medo. Ele é um criminoso. Tem que ter aversão a ele. Maluco. Sabe, tipo, a gente ficou dramático, né? E ele ficou assim, eu poderia ser o Coringa. Em algum momento você pode ser o Coringa. Eu acho que o Coringa do Joaquin Phoenix... E o Joaquin Phoenix é um ator brilhante, mas ele ficou uma mistura de Taxi Driver com Um Dia de Fúria. Que a gente... Um Dia de Fúria é violento, mas você fala, podia ser eu. E o Taxi Driver também é violento, mas você fala, podia ser eu. E uma figura tão caótica e maluca quanto o Coringa... Pô, no Coringa... Não pode... No quadrinho, ele dá um tiro na coluna da Bárbara Gordon, enquanto ela tá sangrando, ele tá estuprando ela. Nossa. Então, assim, é um cara que é asqueroso, né? Eu quero muito ver o filme da Piada Mortal. Pois é, isso seria muito interessante. Cara, ia ser doido. Seria muito eu acho até, a gente já tá indo pro final, que uma das grandes dificuldades do Batman com o Coringa é o fato do Coringa ser louco, né? Sim. Porque ele faz isso com a Bárbara Gordon, mas em algum momento ele pega uma arma, aponta na sua cabeça, quando ele aperta, e bang, e ele ri da sua cara. E você fala... Ele não é do caos. Ele não é previsível. É igual o Heath Ledger, queima o dinheiro. Assim, mas vocês querem dinheiro? Eu não quero, vou queimar tudo, sair dando risada. Que é aquela definição que ele explica no filme, né? Ele fala assim, eu sou um cachorro correndo atrás de carro, eu não sei o que eu vou fazer se eu conseguir pegar um. Exato, entendeu? Ele é a máquina do caos, enquanto que o Batman é lá justamente o instrumento da ordem. Abrindo um parênteses aqui, eu vejo políticos assim, que me deixam muito medo, cara. Eu vejo um congresso quase inteiro, assim. Cara, mas voltando ao universo do super-herói. Não é a gente falar disso. Mas poderíamos fazer um capítulo sobre isso. A loucura. A loucura. Enfim. O elogio à loucura. O Ezra Miller, eu acho que ele vai entregar um filme bem legal, assim, pelo que eu vi. Eu acho. Eu gostei da roupa do Flash também. Sim. Outra coisa que eu achei interessante nessa questão da mitologia é que aparece o amarelo, do Kid Flash, e que também depois vai pro Flash Reverso. Tem o Flash Negro, a gente já sabe que vai ter o Flash Negro, por quê? Porque já apareceu bonecos do Flash Negro. E o Flash Negro é aquele corredor... Porque o Flash, né, pra quem não sabe, o Flash, o poder dele deriva do que a gente chama de força de aceleração, que é uma das forças organizadoras do universo. E aí a força da aceleração, ela, né, quando ela é acessada por pessoas, por seres humanos, enfim e tal, o cara se torna tão rápido que ele consegue fugir da morte. A morte nunca consegue pegar um velocista. Então a força da aceleração cria o seu próprio anjo da morte, que é o Flash Negro, que é o cara que persegue velocistas... Senão o Flash não vai morrer. Exato. E todo Flash que morre, ele precisa ser absorvido pela força da aceleração. Nossa. E ele vai aparecer nesse filme. E aí é uma coisa muito interessante. E um debate interessante é, esses dois Flashes, os dois Ezras Miller, eles serão aliados o filme inteiro, eles serão aliados numa parte e depois se tornarão rivais, um deles morrerá e o outro assumirá o manto, o que vai acontecer, né? Acho que isso vai ser também bem interessante. Hugo, pra fechar... Você acha que a DC ela vai para um caminho mais simplista de pipoca e guaraná e diversão, ou você acha que eles vão se aprofundar numa complexidade do personagem em algum momento também? Eu acho que eles vão aprofundar numa complexidade, mas eles não vão assumir a mesma fórmula da DC anterior. Então assim, eu acho que vai... Sabe qual vai ser a pegada? O Esquadrão Suicida parte 2.
que é um filme divertidíssimo, mas ele tem uma discussão muito complexa que é, olha, os Estados Unidos aqui armam um golpe de Estado e querem destruir países inteiros porque, ó, os caras são lixo. Então, ó, tem coisa profunda aqui. Então eu acho que eles vão ficar nessa Filme americano. Exato, e falando, a gente tá errado. Eu acho que eles vão pegar nisso. Vai ser um filme muito divertido. Piadinha. Vai ter piadinha, vai ter comédia, vai ter parte engraçada, mas vai ter aquela parte dramática, vai ter aquela parte de você conseguir imergir no personagem, pelo menos eu tô muito esperançoso pra isso. E vai ter a parte do saudosismo, mas eu espero muito que ele não seja covarde, né, o James Gunn. Por exemplo, eu acho que é nesse filme que o Michael Keaton tem que morrer. Não Eu dá. acho, né? Não dá pra ele voltar de novo. Pra esse filme, ponto, né? Ele tem que ser o Batman. Ele tem que ser aquele cara que ele vai salvar a humanidade. Sabe? Ele tem que ser o Batman. Cumprir a minha missão. Exato. Até porque ele já mostra o Batman mais velho, né? Isso, não dá pra continuar. É. Não dá pra continuar. Mas eu acho que vai ser isso. Eu acho que vai ser uma mais Michael Keaton duas deve ter coisas. uns 60 e poucos anos já. Tá nessa casa, acho que 64, 65, eu acho que já. E ele é muito carismático, né? Muito carismático. Muito carismático. E a premissa, né, pra gente colocar um ponto aqui, espero estar certo. A premissa é muito boa, que é o que você falou. Você voltaria no tempo para salvar a sua mãe, salvar alguma coisa da sua vida. Isso é um conflito tremendo, né, cara? Cara, e isso é de tantas dimensões, porque você voltaria no tempo para impedir a escravidão? Você voltaria no tempo para impedir a crucificação de Jesus Cristo? Você voltaria no tempo para... Segunda Guerra Mundial. Tem uma série de quadrinhos francesa chamada Metal Hurlant. E no Metal Hurlant tem uma história de um cara que é um guardião cósmico, e esse guardião cósmico volta no tempo para matar Adolf Hitler quando ele é uma criança. E aí, no começo da história, você não sabe o que está acontecendo. Mas aí o cara volta e ele fala, vou matar. No final ele não mata. E aí você descobre no final da história que era o Adolf Hitler. Aí você fala assim, não, mas ele tinha que ter matado. Você mataria uma criança? Tenso. Muito tenso. Ah, mas ele vai cometer um crime. Ele é uma criança nesse momento. Você mataria uma criança? Os fins justificam os meios? Você é maquiavelista? Você vai colocar o seu interesse acima de tudo? É tudo que o Flash vai passar aqui. Exatamente. O título é bom também do filme. The Flash. Não precisa de mais nada. Não precisa The Flash no multiverso. Flash, o ponto de ignição. Não. O Flash. Ponto de ignição eu acho legal. É lindo, né? Seria legal. Ponto de ignição. Parece que é o que tá vivendo a DC, né? Um ponto de tentar virar o jogo e criar algo... Eu tenho certeza que lá dentro, Hugo, eles devem ir nas reuniões e falar assim, mano, a gente tem que fazer um negócio igual os Vingadores, Ultimato, vamos criar uns filmes, 10 anos e tal. Eu sinto que eles querem isso. Você sente isso também? Eu sinto, mas eu acho que eles não deviam se focar nisso. Eu acho que eles tinham que focar assim. A gente precisa garantir para os heróis da DC um papel digno no cinema, porque a história desses personagens marcou a vida de gerações. Então eles precisam falar assim, a gente tem que honrar o que esses personagens foram para todas essas gerações. Eu gostaria muito que eles pensassem assim, eu quero fazer um filme que o Christopher Reeve assistiria e diria, pô, esse filme é bom. Será? Eu acho. Eu acho que é essa pegada. Não tem que competir com a Marvel é outra coisa. Tem que sair da sombra da Marvel. Tem que ser a Marvel. Mas eles contratam o James Gunn, que era da Marvel. Mas o James Gunn é um cara muito versátil. Ele consegue se adaptar, Ele consegue se adaptar. Então, assim, eu acho que você pode usar o talento da Marvel, mas dizendo assim, cara, eu não quero que seja a Marvel. Eu quero que você fale assim, vamos fazer vamos acertar aqui. Vamos fazer um bom filme do Flash. Vamos fazer um bom filme do Batman. Vamos descobrir, né? Até porque é o que eu falei, tem muitos pontos de interrogação ainda e eu tô ansioso pra ver esse filme, cara. Eu só até palpita quando eu queremos respostas. Já estamos no final, professor Hugo. Olha, foi genial, professor, de verdade. Eu que agradeço, adorei. Que bacana. E eu peço sempre, né, para os meus convidados, que eles tragam obras, tragam livros, gibis, ou indicações de filme, de série, documentário. O Hugo trouxe pra gente aqui algumas coisas que ele vai mostrar aqui pra vocês. Vou começar do clássico, tá? Esse aqui, inclusive, gente, tá no plástico, não é porque eu não li não, tá? É porque chegou essa semana, que é o Watchmen, que é o clássico dos clássicos, né? Isso aqui é a grande obra dos quadrinhos. É tão importante que na lista dos 100 maiores romances do New York Times do século XX, ele entra como um dos 100 maiores romances. Caraca. Então, assim, é brilhante. Isso aqui é difícil de ler. Ele é difícil. Pra você absorver mesmo, você tem que fazer várias leituras. Mas vale muito a pena. Na Amazon, inclusive, essa semana tava em promoção, acho que 70, 80 reais. Vale muito a pena. O Watchmen é clássico. Ah, e já viu o filme. Ok, leia agora isso aqui. Eu já vi o filme. Leia.
Quero ler. Leia. Isso aqui é sensacional. Também Mas lê com tempo, não é ler correndo. Isso. Assim. Ele tem, eu não vou lembrar quantas páginas, tá, gente? Acho que na casa dos 300 e pouco, porque quando ele saiu originalmente ele era uma minissérie. E aí, então, ele vai ser consolidado. Não dá pra ler com sono, né? Não dá pra ler com sono. Dá pra você, você que gosta de história, dá pra você fazer um curso inteiro de Guerra Fria usando isso aqui como bibliografia. Caraca, agora eu quero ler mais ainda. É sério, é genial. Esse aqui é uma série de quadrinhos que está sendo trazida pela Pipoca e Nanquim, que são versões francesas das histórias originais do Robert E. Howard do Conan. Esse aqui é o volume 3, não é o melhor volume, já adianto para vocês. O melhor volume é o primeiro é um negócio sensacional, assim, do ponto de vista mesmo do brilhantismo. Os caras têm uma história que eles adaptam da história original do Howard, e acontece uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Uma adaptação fica melhor que o original. Uau, hein? Assim, é brilhante, é brilhante. Então eu recomendo muito isso aqui, vale muito a pena, a qualidade é muito legal. E as histórias são muito boas. Algumas aqui, desse volume 3, principalmente, já tem uma que eu não concordo, outra que eu acho meio... Mas são visões de artistas diferentes, que abordam outras temáticas e outras perspectivas do herói, o que garante também uma vivacidade maior para essa obra. Eu acho que vale muito a pena. Um pouco que eu vi, eu já vi que o Conan não é nem um pouco politicamente correto, né? Não, o Conan, justamente o Howard tinha aquela ideia de que o barbarismo, ele é o estágio natural dos seres humanos. Que a civilização, na verdade, é uma falsidade que vai acabar... Então, eu acho que é legal, se você vai ler, você já ter essa noção de que tem coisas ali que, obviamente, no mundo normal você não concorda, mas o Conan, ele é esse tipo de personagem. Ele é um personagem muito orgânico, né? Ele rouba, ele mata, ele sequestra. O Conan não estupra, ele tem alguns valores. Ele não estupra, ele não escraviza... Ele não assassina pessoas que são indefesas. Então ele tem alguns valores que a gente poderia atribuir a alguns heróis clássicos. Mas, por exemplo, ele tá com fome, tá passando um mercador rico. Ele vai dar um soco na cabeça desse cara, vai levar as joias do cara e acabou. Sem problema nenhum. Ele não vai ter esse ele não vai se arrepender, falar, oh meu Deus, quebrei o nariz do cara. Não, se ele tiver que matar um mercador pra levar a bolsa de ouro dele pra comer, ele vai levar e acabou. Ele não tem problema nenhum com isso. Vale muito a pena. Aqui eu queria sugerir 2 obras nacionais, tá? Então, primeiro, essa aqui que é Frankenstein 200. Que saiu em 2018, se não me falha a memória. De quem é? São de vários autores. A editora que saiu é a Clepsidra. Então é uma coletânea de vários quadrinistas nacionais, inclusive um deles meu amigo, o Jorge de Barros Filho. E assim, eles fazem releituras do mito do Frankenstein. Então, a primeira São várias histórias. São várias histórias. Bacana. Com a temática do Frankenstein. A primeira história, inclusive, é legal porque parece uma continuidade do romance, né? Porque no romance da Mary Shelley, a criatura de Frankenstein fala pro Victor, né? Pro Victor Frankenstein. Me construa uma mulher tão horrorosa quanto eu, para que eu possa, junto com ela, ir morar nas ermas paisagens da América do Sul. Então, o objetivo dele era ir com essa mulher construída pra Amazônia, pra sobreviver com essa mulher na Amazônia. E continua daqui. Nossa. Como se eles tivessem chegado aqui. No livro acontece um final diferente. Frankenstein é sua esposa. Exato. E aí é muito legal. Mexe com questão de transexualidade, prostituição, violência na floresta. Caraca. É um negócio animal. Vale muito a pena, são várias histórias. Esse aqui, inclusive, tá difícil de achar, mas procurem se achar. Vale muito a pena. Pra ler com calma também. Pra ler com calma. Bora ler com calma. E a última é essa aqui, que é do meu amigo Jorge Barros e do meu outro amigo Tom Albuquerque. Cara, isso aqui é muito legal, porque é uma história um pouco mais leve e é capanga. Parece Homem-Aranha, até olhei aqui, né? Aqui é a história que você fala assim, podia ser eu. Porque é a história de um cara chamado Eduardo, você passa no Brasil, e esse cara, ele é, tipo assim, a maior parte dos adolescentes brasileiros, né? Então ele joga videogame, tal, não sei o quê, só que aí, enfim, engravida a namorada, nasce o filho, aí a namorada fala, olha... Vamos trabalhar, né, velho? E ele tenta trabalhar e não consegue, aí pá, meio preguiçosão, o que ele faz? Ele arruma um trampo de... pra fazer um furto. Pra fazer um furto numa empresa. E aí ele é pego, ele é preso, e dentro da cadeia ele é aliciado. Então também tem essa discussão sobre o aliciamento de um cara que é réu primário pra virar criminoso. Ele é aliciado por um criminoso lá, e aí ele cai num enredo, não vou dar spoiler porque eu quero que a galera leia isso aqui, só que ainda encontra bastante. Ele entra num rolo assim. Ele entra num rolo e aí você fala assim, mano, como é que é a história do super-herói pela visão do Capanga? É sensacional. O nome é bom, Capanga. É muito bom. Essa aqui eu vou deixar inclusive com você, porque eu tenho mais, eu vou te dar de presente. Obrigado. Esse é muito legal. Muito aí, legal pessoal, mesmo. Valeu mesmo, obrigado, de vale verdade. Vale muito a pena. Inclusive o Jorge, se você um dia quiser conversar com um quadrinista também, tem o Jorge. Eu esqueci de trazer também do pessoal da Kaiju Editora, que é um pessoal de Santos, está fazendo também umas obras muito interessantes,
muito bacanas. Se a gente tiver um segundo encontro, alguma coisa eu trago aqui pra você ver também. Teremos, com certeza. O Mauro de Abreu, que é né, um dos cabeças. Cara, assim, gente muito boa produzindo quadrinho no Brasil. Eu tenho um filho de 4 anos, então eu tenho que tomar cuidado assim, com essas coisas, porque senão ele vai pegar e vai querer desenhar, pintar. Ainda que é preto e branco, ele vai querer pintar, exatamente. Eu ganhei um boneco do Batman, de um dos convidados, o Fábio Lins, um abraço Fábio Lins, comediante. E é um boneco assim de decoração, um Batman assim ajoelhado, a capa e tal. E ele tava aqui, mas eu tive que levar pra casa, né? Aí um dia eu chego em casa, ele tem outros bonecos do Batman. O Batman ganhou uma família, assim, que era ele e outros Batman, todo um do lado do outro. Caraca, cara, é muito legal. Caraca, meu filho também ele pega os meus bonecos às vezes, eu né? falei, tudo bem, ele não estragar, não riscar, ok. Mas aí eu guardei depois, que ele é até pesado, não é brinquedo, né? Mas, pô, obrigado, Hugo, de verdade. Hugo, fala sobre o seu canal, suas redes sociais. Legal, bacana. Bom, gente, eu tenho um canal, né, no YouTube que chama Canal do Calhau, onde eu discuto basicamente action figure, eu faço review de action figure, sou colecionador. No YouTube é Canal do Calhau. Canal do Calhau, né? É preto assim, o fundo preto tem lá o nome escrito Canal do Calhau. É um canal pequeno, comecei tem menos de um ano, né, fruto ali colecionava, aí tem uns amigos de um canal também que chama Baxter Toys, também faz esses reviews, né, e aí eu falei, pô, os caras fazem um trabalho muito legal, eu quero fazer também, né, e comecei com esse review, e aí eu também amplio pra quadrinho, então eu discuto quadrinho, às vezes discuto cinema, discuto algumas teorias, por exemplo, acho que eu comentei com você, eu discuti uma teoria sobre a questão das influências dos povos mesoamericanos na construção do Predador no cinema. Então o Predador tem muita característica de povos azteca, de povos maia, então eu trago isso, né? Puxa, dá pra fazer um capítulo do podcast sobre isso. Sim, pô, é muito legal, cara, é muito legal aí, ó. Tem coisa pra falar. Tem muita coisa. Então o canal é isso. Eu faço review de action figure, né? Discuto ali algumas coisas de história com base nos action figure. Então tô colecionando uma nova linha de action figure, que é um bagulho caro, desgraçado, mas enfim. Sobre Império Romano. Então eu pego o Gladiador. Caraca, que legal, cara. É muito legal. Que bacana. E quadrinhos e cultura pop no geral, né? Então quem quiser bacana. Seguir, curtir lá, seu Instagram? Bacana. O Instagram também é Canal do Calhau. Canal do Calhau. O meu particular eu não tenho, porque, bom, por questões políticas e sociais, a gente se afasta das redes sociais particulares, mas tem lá o canal, eu sempre interajo com a galera. Que então, é muito o que você é também, obviamente. Exato, né? Porque como professor, eu sou professor de história, isso. então às vezes... É isso que eu ia falar, você é professor também. Sou professor de história. Quantos anos você é professor? Já? Cara, eu sou professor, eu me formei em 2010, comecei a dar aula mesmo em 2011, então daí... Muita gente passou já na sua classe. Já tem galera aí que se formou em pedagogia, já é professor, já tem alunos que são professores de história também. E os alunos do Hugo assistam o podcast também. Pois é. Pô, comenta lá, fala isso aí e tá. Vai valer nota, hein? Vai ter uma prova, um trabalho sobre o podcast. Resuma. Hugo, obrigado, de verdade. Gratidão, de verdade, de coração. E eu vou deixar aqui o pessoal, e o Hugo também sabe disso, deixe seu like. Por favor, se inscreva no canal, deixe o like no canal do Hugo, se inscreva no canal dele também, siga no Instagram, interaja, conversa, que é tudo que a gente precisa, né, pra gente poder continuar a desenvolver esse trabalho aqui, continuar a levar material de qualidade para vocês. Beijão para todo mundo, um abraço. Valeu. Gente, até mais.